Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 45, diz a palavra de Deus: Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Até aqui. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, e versículo de número 3, a Bíblia diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo o seu caminho. Essa palavra é uma palavra profética, profetizada 740 anos antes de Cristo. E, precisamente, 740 anos depois, é que essa palavra vem se cumprir. A Bíblia diz que o sacerdote Zacarias estava no templo queimando incenso a Deus. E quando o sacerdote estava no templo queimando incenso a Deus, a Bíblia diz que o anjo Gabriel lhe aparece. E quando o anjo lhe aparece, o anjo lhe faz uma promessa da parte de Deus. Promessa essa que dizia que ele seria pai, que a sua esposa, já avançada em idade, estéril, seria mãe, a sua esposa Isabel. Esse homem, como todos conhecem o texto, questiona, duvida, desacredita do anjo. Por isso, ele fica mudo. Porém, quando ele retorna para sua casa, aquilo que o anjo disse que aconteceria, de fato, aconteceu. A Bíblia diz que aqueles dois personagens são já idosos, já avançados em idade. Um homem que é sacerdote, então um homem que tem uma importância, um homem que tem uma representatividade dentro da nação de Israel. Uma mulher que, segundo alguns, também era da linhagem sacerdotal. Então, é um casal perfeito. É aquela história, um foi feito para o outro. Porém, eles não tinham filhos. E nós sabemos que o sacerdócio, ele era algo que era passado de pai para filho, era algo de família. Se o sacerdócio é algo de família, então para que o sacerdócio permaneça, continue, é necessário que se gere. Porém, ela não gerava. Isabel, ela é uma das personagens meio que esquecidas da Bíblia. Ela é uma personagem que não é mencionada, ela é uma personagem que não é lembrada pelas pessoas. Mas eu acho que cabe-nos olhar um pouquinho para essa mulher. Quando a Bíblia diz que essa mulher era avançada em idade, ela não era mãe ainda, a Bíblia nos faz perceber, e a Bíblia diz que ela era estéril. E entendendo que ela era estéril, ela era considerada como uma inútil, como uma amaldiçoada, como uma mulher sem valor. Sabemos que a mulher já não tinha lá tanto valor naquela ocasião e naquela época, mas essa mulher em especial tem ainda menos valor, porque ela não consegue gerar. A Bíblia não fala muito sobre essa mulher. A tradição nos diz que após o nascimento de João Batista, ela e o seu marido Zacarias abandonam tudo e vão para o deserto com seu filho João Batista. E criam o seu filho no deserto como um nazireu. João Batista era um nazireu. E a tradição diz que essa mulher, ela morre no ano 22 depois de Cristo. Quando João tinha aí entre 28 e 29 anos. É a tradição que nos diz isso. Mas, quando eu olho para a história dessa mulher, eu percebo que essa mulher, ela vivia em um anseio, em uma pressão extremamente grande. Especialmente por ter um marido que era sacerdote. Então a sua família ali estava intimamente ligada a Deus. E quando nós estamos intimamente ligados a Deus, nós pensamos, acreditamos que teremos de Deus uma atenção maior.
Nós acreditamos que Deus vai olhar para nós de forma diferente. Nós acreditamos que Deus não nos vai tratar como trata as demais pessoas. Nós não pensamos que Deus vai nos fazer esperar como outras pessoas esperam. Nós acreditamos que Deus vai intervir na nossa vida, intervir na nossa causa, eventualmente, no momento que nós clamarmos. Nós somos sacerdotes, nós somos representantes de Deus, nós apresentamos Deus ao povo. É algo mais do que justo, é algo mais do que lógico pensar que Deus vai nos atender, até porque nós oferecemos esse Deus que muda, esse Deus que transforma, esse Deus que faz milagre, esse Deus que restaura, esse Deus que salva. E se nós apresentamos esse Deus que faz tudo isso, é importante que desfrutemos disso. Como é que eu vou apresentar um Deus que faz coisas que não estão acontecendo na minha vida? Então essa mulher vivia uma pressão extremamente forte por parte da sociedade, por ela ser estéril. Vivia numa pressão extremamente forte, porque a sua família, ela era uma família ligada à religião, mas acima de tudo ela vivia uma pressão fortíssima, psicológica. Essa mulher esperava por um milagre, porque inevitavelmente a única coisa que poderia acontecer na vida dela seria um milagre. Então eu paro para pensar sobre a angústia que aquela mulher vivia. Enquanto alguns hoje defendem não permitir, vamos usar uma expressão que não cause espanto nas pessoas, não permitir que um bebê nasça, naquela época era uma bênção. E para muita gente hoje é uma bênção ainda. Mas existem pessoas que defendem que uma criança não tem o direito de nascer. Aquela mulher daria tudo para ter um filho. Talvez se perguntassem para ela: você quer que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com Raquel ao gerar Benjamim? Você quer gerar um filho e ainda que no parto você venha a ir embora, você se colocaria exposta a esse risco, a essa realidade? Eu digo a você, inevitavelmente ela se colocaria. Um filho para ela era tudo. Ela esperava por isso. E esperou pela vida inteira. E quando ela está quase no final da vida, aquilo que ela esperou por toda a vida acontece. Então há coisas que nós vamos ter que esperar. Vamos ter que esperar por um bom tempo, por um longo tempo. Será necessário de nós paciência, resiliência. E se não tivermos capacidade de esperar, não alcançaremos, não receberemos. Se essa mulher esperava um milagre, é exatamente o milagre que vai acontecer na vida dela. Porque Deus é aquele que faz o improvável e é aquele que faz o impossível. Quanto mais difícil estiver a situação, quanto mais difícil estiver de algo acontecer, está mais fácil de Deus agir, está mais fácil de Deus fazer. Deus não faz nada fácil. Deus não faz nada simples. Deus não faz nada pequeno. Tudo o que Deus faz é grande. E Isabel viveu isso. Isabel experimentou isso. Isabel desfrutou disso. Isabel tornou-se um exemplo da provisão e do milagre do impossível de Deus. Se aconteceu com Isabel, acontece comigo. Se aconteceu com Isabel, acontece com você. Se aconteceu com ela, se o Deus dela fez isso por ela, o Deus dela faz isso por você também. Afinal de contas, o Deus dela é o teu Deus. Ou eu estou errado? Ou será que o teu Deus é um Deus diferente do Deus daquela mulher? Aquela mulher gerou um filho. E quando o anjo estava falando com o seu pai Zacarias, Lucas 1,15, o anjo disse: esse menino será grande. Quem é Isabel? Ninguém. Quem é Isabel? Que importância tem Isabel? Nenhuma.
Então, às vezes, Deus não nos fará importantes. Às vezes, Deus não nos fará grandes. Mas se Deus não fizer você grande, Deus fará o teu fruto grande. Você ouviu o testemunho que o diácono David contou aqui. Às vezes Deus não nos faz grande, mas Deus faz o nosso fruto grande. Deus faz o nosso legado grande. Deus faz a nossa vida importante. Deus faz a nossa vida relevante. Isabel não foi importante, entre aspas, para a sua geração, na ótica das pessoas com quem ela convivia. Ela foi importante nas mãos de Deus, porque através da vida dela, Deus cumpriu uma promessa feita mais de 700 anos antes. Através da vida dela, Deus trouxe ao mundo aquele que veio para preparar o caminho para o próprio Deus passar. Então Deus fez o fruto dela grande. E se Deus fez o fruto dela grande, até então ela não era importante. A partir do momento que Deus entrou na vida dela, a partir do momento que Deus agiu na vida dela, a partir do momento que Deus teve espaço na vida dela, ela tornou-se importante. Ela tornou-se marcante. A sua história tornou-se marcante. Ainda que ela seja muitas vezes negligenciada ou esquecida por nós. Eu não sei se você já ouviu uma pregação sobre Isabel. Mas ela foi importante e ela é importante. Então a importância não está em cargo, em nome, em posição. Não está em quem nós somos, mas está naquilo que Deus faz através de nós. Se você não é grande, não se preocupe em ser. Que Deus faça o seu fruto grande. Que Deus faça aquilo que emana de você grande. A Bíblia diz que quando o seu marido volta para casa e ela engravida, ela diz: Deus se lembrou de mim. Deus tirou de sobre mim o meu opróbrio. E a Bíblia diz que ela ocultou-se, ela não saiu de casa por 5 meses. A mulher estava grávida e ficou dentro de casa por 5 meses. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Muitos frutos não estão nascendo porque você não sabe ocultar aquilo que está sendo gerado. Aprenda a ocultar aquilo que está sendo gerado, ainda está no forno. Por que as pessoas têm que saber? Por que você tem que falar? Por que você tem que divulgar? Por que você tem que anunciar? Aprenda a ocultar aquilo que está sendo gerado, porque se aquilo que está sendo gerado não for ocultado, muitas vezes aquilo que está sendo gerado não vai nascer. Deus, em muitos momentos, nos ensina a calarmos a nossa boca, a ficarmos em silêncio. Ninguém precisa saber o que está acontecendo na nossa vida. Ninguém precisa saber o que está sendo gerado. Deixe que as pessoas contemplem apenas o fruto. Não precisam saber do processo, porque quem vive o processo é você. Não precisa ninguém compartilhar do processo, porque é você que tem que passar por ele. Não deixe que ninguém celebre com você antes da hora, porque no momento de choro, no momento de angústia, no momento de solidão, ninguém está lá com você. Então não merece sentar à mesa para celebrar com você quem não ajoelhou-se com você para chorar. Não deve ter espaço na sua vida para essas pessoas. Deixe essas pessoas virem apenas o fruto depois que ele nascer. Essa mulher que é esquecida, que é negligenciada, foi a primeira pessoa que recebeu a visita do Salvador. Logicamente que eu estou tirando Maria de cena, mas ela foi a primeira pessoa que recebeu a visita do Salvador, Jesus. Quando Jesus ainda estava no ventre de Maria, ainda antes de nascer, Jesus foi lá visitar aquela mulher. E a Bíblia diz que quando Maria entrou com Jesus no ventre,
aquela mulher se alegrou e aquela mulher ficou cheia do Espírito Santo. A presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, na nossa igreja, causa alegria e causa o transbordar do Espírito Santo. Se não há alegria, se não há satisfação, e se o Espírito Santo não transborda, se o Espírito Santo não nos enche, se o Espírito Santo não se manifesta, talvez esse seja um sinal de que Jesus não está presente. Jesus não é uma realidade. Jesus não está no ambiente. Se Jesus estiver no ambiente, há a presença e há a manifestação do Espírito. Há liberdade no Espírito. Há satisfação nele. Analise você a sua própria vida e veja se há essa abundância, se há esse transbordar, se há essa alegria, se há essa satisfação, se há essa entrega. Maria, quando recebeu a palavra, disse: aconteça comigo conforme o Senhor disse. É a entrega. Eu estou nas tuas mãos, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu sou instrumento teu. Se utiliza de mim, Senhor. Você está nas mãos de Deus dessa forma. Você está nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus dessa maneira. Você muitas vezes quer que Deus tire de sobre você o opróbrio, a vergonha. Mas você tem se disposto a estar nas mãos de Deus, a ser instrumento dele? Você tem se comportado como filho? E acima de tudo, você tem se comportado como servo? Não, ele não vai fazer, não espere que ele não vai fazer. Ainda ontem eu falava que muitas pessoas ficam chateadas com Deus quando oram e Deus não responde. Eu pedi e Deus não fez. E quantas coisas Deus pede para você e você faz? Nós queremos que Deus nos ouça, nós queremos que Deus nos escute, nós queremos que Deus nos atenda. E quando Ele nos pede algo, até que ponto nós atendemos? Você acha que é assim? Você acha que Deus é um caixa eletrônico? Ou você acha que Deus é seu empregado? Ele não é. Ele é Deus. Ele é Senhor. Se é Deus da sua vida ou Senhor da sua vida, eu não sei. Quem sabe é você. Mas independente de ser na sua vida ou não, Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Rei. E deve ser visto e tratado como tal. E se você não o trata, Ele continua sendo Rei. Só que você não é seu súdito. E o problema não é dele. O problema é seu. Ela recebeu a visita. A primeira pessoa a receber a visita, o Salvador. O Salvador já visitou tua vida? Se o Salvador está na tua vida, eu acho que tu não estaria com essa cara de quem tomou limão com vinagre dentro, não. Eu acho que a tua cara estava um pouquinho melhor. Eu acho que está faltando a presença do Salvador aí. E se está faltando, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Clama a mim e responder-te-ei. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, fluirão. O Espírito transborda, é inevitável, o Espírito transbordou na vida dessa mulher, a ponto dela olhar para Maria e liberar uma palavra de bênção sobre a vida de Maria, a mãe do Salvador. Quais palavras de bênção você tem liberado sobre as pessoas? Ou será que você só sabe falar mal das pessoas? Ou será que você só sabe julgar as pessoas? Ou será que você só sabe apontar as pessoas? Só sabe fazer fofoca? Quais palavras de bênção você tem liberado sobre as pessoas? Quando eu olho para a história dessa mulher, eu percebo que sempre há graça a receber. Todas as grandes obras que Deus fez e todas as grandes obras que Deus faz começam com a manifestação da sua graça. Aquilo que acontece na vida dessa mulher é a manifestação da graça de Deus. Ela era estéril, então ela não geraria. Ela era idosa,
ela era velha. Então, ainda que ela não fosse estéril pela sua idade, ela também não geraria. É graça de Deus. E essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida: a graça a receber, a graça de Deus a ser derramada sobre a sua vida. Deus derramou da sua graça sobre um homem velho e uma mulher velha, Abraão e Sara, e a partir desses dois, Deus idealizou, e não apenas idealizou, mas deu início a uma nação. Essa mesma nação que Deus idealizou e que Deus fez com que existissem através da sua graça na vida de Abraão e de Sara, foi a mesma nação com a qual Deus, usando da sua graça, usou Moisés para libertar essa nação da escravidão no Egito e conduzir essa nação à terra prometida. Todas as vezes que Deus quis fazer uma grande obra, Deus fez através da sua graça. A graça a ser recebida na sua vida, em nome de Jesus. Essa mulher precisava da graça. Essa mulher necessitava, essa mulher carecia da graça de Deus. E eu digo a você: ao servo que sofre, ao servo que chora, ao servo que necessita, Ele libera uma palavra. E a palavra que Ele libera, e a palavra de 2 Coríntios 12, versículo 9: a minha graça te basta, a minha graça te basta. A palavra que Ele tem para você nessa noite é: há uma graça a receber e a minha graça te basta. Está sofrendo? A minha graça te basta. Está chorando? A minha graça te basta. Está carente, está necessitado? A minha graça te basta. Desfrute dessa graça, porque é essa graça que faz o impossível acontecer. Foi essa graça que restaurou, foi essa graça que mudou a vida de Isabel. Essa graça pode restaurar a sua vida, essa graça pode mudar a sua vida. Eu queria que você conseguisse compreender isso. Eu queria que você conseguisse entender isso. Eu queria que você conseguisse alcançar, vislumbrar, visualizar isso. Eu queria que você conseguisse receber isso. Pastor, eu já sou crente, não me interessa. Crente é quebrado. Crente desanima. Crente esfria. Crente se afasta. Crente abandona, mas essa graça pode restaurar, e essa graça pode mudar a sua vida, essa graça pode mudar a sua realidade. Não se contente com a realidade que você está vivendo hoje, com essa apatia, com essa mornidão, com essa frieza, com essa distância. Essa distância não pode ser confortável para você. A graça dele pode mudar a sua vida hoje. E ela quer mudar a sua vida hoje. A obra dele a ser feita na sua vida é hoje, é aqui e é agora. Então desfrute dessa graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que há uma promessa para você crer. A promessa foi feita 740 anos antes. Mas ela se cumpriu, ela aconteceu. Nós vivemos de promessa. O cristão vive de promessas. Por quê? Porque o cristão passa pela realidade, mas ele não vive para a realidade. O cristão vive para o futuro. O cristão vive numa esperança. E de onde vem essa esperança? De uma promessa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar os lugares. Se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O cristão vive pela promessa. Há uma promessa a se crer. Há uma promessa a ser crida. Há uma promessa para você crer. Sempre haverá uma promessa de Deus para a sua vida.
E ela vai acontecer. E ela vai se cumprir. Quanto tempo vai passar? Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas ela vai se cumprir. Ela vai acontecer. Se você é cristão de verdade, você sabe esperar o cumprimento da promessa. E você sabe que a sua vida, ela deve ser pautada nessa promessa. Porque o relacionamento de Deus conosco, ele sempre será pautado em promessas. Acima de tudo, ele é baseado em promessas. Todos os grandes homens e mulheres de Deus viveram na esperança de uma promessa. Até a própria Eva viveu na esperança de uma promessa. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma promessa que foi feita não apenas a Eva, mas foi feita a cada um de nós. Todos que se relacionam com Deus sabem que o relacionamento de Deus com o ser humano, ele é pautado em promessas. Você crê? Se você crer, você receberá. Se você não crer, você não receberá. Mas creia, as promessas de Deus não serão invalidadas por nada nem por ninguém. Não há nada nem ninguém que possa impedir das promessas de Deus acontecerem, das promessas de Deus se realizarem. Segundo aos Coríntios 1 e versículo 20 diz: porque todas as promessas de Deus, há nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Há nele o sim, a confirmação, a garantia, e por ele o amém. É ele quem garante e é ele quem cumpre, para a manifestação da glória de Deus em nós. Por que Deus cumpre as suas promessas? Porque quando Deus cumpre as suas promessas, é o nome dele que é glorificado através de nós. E até que ponto o nome de Deus tem sido glorificado através de nós? Até que ponto a nossa vida tem sido o altar onde Deus é adorado, o altar onde Deus é glorificado? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre altar, a Bíblia fala sobre um lugar de destaque, um lugar alto, um lugar que chama a atenção, um lugar para onde todo o foco é direcionado. Por isso ali Deus se manifesta. Um dia, o altar de Deus foi um monte, o Monte Sinai. A presença de Deus ali estava. E o monte tremia, e o monte fumegava, e a presença de Deus era tão real e tão gloriosa que as pessoas não conseguiam olhar, baixavam os seus rostos e tremiam de medo, porque a presença de Deus estava ali. O escritor aos Hebreus diz: temos um altar. O altar não é o Sinai, o altar não é um lugar de pedras, feito de pedras. O altar é isso aqui. A sua vida tem sido o altar de Deus? A sua vida tem sido a atração para onde todos os olhos se voltam, para adorar a Deus, para Deus se manifestar? É necessário que assim seja, porque todas as promessas de Deus se cumprem, porque tem nele o sim e por ele o amém, para a glória dele, através de nós. Você veja, você perceba que ele abençoa a nossa vida invariavelmente. Ele faz coisas extraordinárias e impossíveis na nossa vida, incondicionalmente. Mas o único propósito disso é que o seu nome seja glorificado. Então o que é que ela está dizendo? Diante da sociedade, eu estava no extremo rebaixamento, eu estava no estado de profundo rebaixamento, mas Deus anulou isso. Quando ela diz, Deus tirou ou anulou o meu opróbrio, ela está dizendo, Deus tirou de sobre mim a desonra e a vergonha. Deus ainda anula opróbrio, Deus ainda levanta os que estão em profundo estado de rebaixamento.
Porque Deus nos chamou para estarmos no mesmo nível. Deus retira de sobre nós a desonra. E Deus retira de sobre nós a vergonha. Ele quer fazer isso com você. Até que ponto Ele tem espaço na sua vida? Até que ponto você está cheio, cheia do Espírito Santo para que Ele faça isso? Tire a desonra, tire a vergonha e levante você. Não existe lanche de graça. Se você quer que Deus derrame sobre você os bônus, você precisa entender que é preciso arcar com os ônus. É preciso pagar um preço. Não para ser salvo, mas para viver na plenitude da presença de Deus. E para desfrutar da manifestação e das bênçãos de Deus, é preciso pagar um preço. Nós muitas vezes não queremos pagar. Nós admiramos tantas pessoas. Nós falamos de tantas pessoas, de tantas referências. Nós falamos de homens tão grandes e de mulheres também. E não paramos para pensar por que se tornaram tão grandes. Por que se tornaram tão importantes? Por que se tornaram referência? Por quê? Será que se tornaram grandes, importantes e referência fazendo o que você faz? Orando da mesma forma que você ora? Lendo a Bíblia do mesmo tanto que você lê? Será que foi assim que eles se tornaram a grande referência que são? Nós falamos de homens que viveram há 100 anos antes de nós. Nós falamos de homens que viveram há 300 anos antes de nós. Nós falamos de homens que viveram há 500 anos antes de nós. Mas nós falamos de homens que viveram há 1000 anos antes de nós. Nós falamos de homens que viveram há 2000 anos antes de nós. Por que eles se tornaram o que se tornaram? Por que eles são o que são? Por que mesmo mortos, a sua obra está imortalizada? Por que será? Provavelmente ele não faria, ou ele não fazia o que você faz. Ele não vivia como você vive. Ele não se entregava tão pouco quanto você se entrega. Quer que Deus faça na sua vida também? Pague o preço. Seja, acima de tudo, seja cheio do Espírito Santo. E isso significa que você foi plenamente alcançado e agraciado pela graça. Do contrário, não vai acontecer. Nós aprendemos com a história dessa mulher que há um propósito a ser atingido. A nossa vida não está aqui apenas, ou nós não estamos aqui apenas de passagem. Há um propósito a atingir. Há um propósito a alcançar. Qual o propósito você tem? E o que você está fazendo para alcançar esse propósito? É preciso que a nossa vida tenha um objetivo. E é necessário alcançar esse propósito. Nós temos um propósito a atingir. O propósito dessa mulher e do seu marido era ter um filho. Aconteceu. Finalmente aconteceu. Fora da realidade deles, fora do tempo deles, mas aconteceu. Os propósitos precisam ser alcançados, precisam ser atingidos. Deus não para uma obra pela metade. E aquilo que Deus está fazendo na nossa vida não é ou não fica uma obra inacabada. Não fica como uma obra que para pela metade. Deus completa a sua obra. E os propósitos serão atingidos. Os propósitos precisam ser atingidos. E quando nós falamos de propósito, nós falamos de realizações.
E para obtermos realizações, nós muitas vezes queremos vários métodos, nós criamos métodos, nós escolhemos métodos, os melhores possíveis, para alcançarmos, para atingirmos os nossos propósitos, os nossos objetivos. E eu digo a você, Deus não está à procura dos melhores métodos, Deus está à procura dos melhores homens, e Deus está à procura das melhores mulheres. Deus não precisa de métodos, Deus se utiliza de pessoas, aquelas que estão aptas, aquelas que estão dispostas, aquelas que se entregam. Deus não está à procura dos melhores métodos, quem procura métodos somos nós. Deus está à procura dos melhores homens e das melhores mulheres. Deus está à procura das melhores pessoas. É através dessas pessoas que Deus fará os propósitos serem atingidos. É através dessas pessoas que Deus fará os propósitos serem alcançados. Será que você é um desses homens? Será que você é uma dessas mulheres? Essa resposta só quem pode ter é você. E você pode dizer, fazendo uma análise da sua vida, você pode dizer: pastor, eu reconheço que eu não sou. E eu digo a você, pode ser que você não seja realmente, mas você pode ser. Você pode se tornar. Talvez nesse momento você não seja, mas você pode se tornar o melhor homem, a melhor mulher, o melhor instrumento nas mãos de Deus. Só depende de você. Quem era Isabel? Ninguém. Uma pessoa sem importância nenhuma. Uma mulher simples, velha e estéril. Valor? Zero. Mas essa mulher, simples, velha e estéril, se tornou mãe do maior homem que já pisou a face da terra, excetuando Jesus. O filho dessa mulher foi o maior homem que pisou nessa terra até então. E quem disse isso? Jesus. Dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Na simplicidade, na inutilidade, na esterilidade dela, ela se tornou a mãe do maior homem que pisou na terra. Então não é para o seu tamanho que Deus está observando, não é para a sua importância que Deus está observando, não é para a sua capacidade que Deus está observando, é para a sua fé, é para a sua devoção, é para a sua crença, é para a sua entrega. Entregue-se. Entregue-se por completo, entregue-se inteiro, entregue-se totalmente, e você receberá tudo que você espera. Você receberá tudo que Deus tem para te entregar. Reserve-se e Deus se reservará. Entregue-se pela metade e você não receberá nada. Deus olhou para aquela mulher e viu naquela mulher aquilo que Ele precisa ver em nós: entrega, devoção e confiança. Entrega, devoção e confiança. Faça isso. Aquela mulher diz: bem-aventurada a que creu, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurado é aquele que crê, porque serão cumpridas as coisas que da parte do Senhor estão sendo ditas. Bem-aventurado é aquele que crê, porque serão cumpridas as coisas que da parte do Senhor estão sendo ditas. Creia e receberás. Creia e viverás. Creia e comerás o melhor da terra. Creia e a manifestação de Deus será uma realidade na sua vida. Deus está te chamando para sair da inutilidade. Deus está te chamando para sair do ostracismo e vir à luz.
e vivenciar as maiores obras de Deus. O nascimento de João Batista foi, talvez, quem sabe, tirando o nascimento de Jesus, a maior obra de Deus. E Deus chama você para viver, para desfrutar e para experimentar as maiores obras que Deus tem a fazer. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele continua tendo o mesmo poder e Ele continua fazendo. Ele só precisa encontrar as pessoas que estão aptas para receberem. Que essas pessoas estejam entre nós e que você seja uma dessas pessoas, em nome de Jesus.